Olá, bom dia! Está começando mais um programa Questões. Hoje o assunto é meio ambiente. Vamos conhecer um projeto que já é desenvolvido há praticamente 10 anos, o Nova Margem, Vida Nova, ao Itapecerica, uma proposta de recuperação da mata ciliar do rio Itapecerica no percurso que passa aqui por Divinópolis. Então, eu queria conhecer como que começa esse projeto, né? Qual é a proposta inicial dele. Apresenta o Nova Margem para nós. Então, bom dia. O projeto Nova Margem ele iniciou no ano de 2001, dentro da FUNED, como iniciativa da FUNED. Na época, nós estávamos elaborando, eu e o professor Francisco de Assis Braga, uma proposta de recuperação das margens do rio Itapecerica dentro do perímetro urbano de Divinópolis. No ano de 2000, a coordenadoria das promotorias do Alto São Francisco, de Meio Ambiente do Alto São Francisco, eles, através de no termo de ajuste de conduta, eles direcionaram um recurso que veio da Gerdau para a FUNED, para que ela pudesse elaborar o projeto Nova Margem. Então, nesse processo de descer o rio Itapecerica e levantar os problemas, foram levantados aqueles pontos principais que deveriam ser atacados para que recuperasse a mata do rio Itapecerica. Então, após esse diagnóstico dos principais problemas do rio Itapecerica, no ano de 2003 foi elaborado o projeto de Nova Margem, igual nós conhecemos ele hoje, que ele é baseado não só no plantio de mudas na margem do rio Itapecerica, mas também num trabalho de educação ambiental da população no entorno, mostrar a importância dessa mata ciliar para a população urbana, porque o que acontece? A mata ciliar dentro do perímetro urbano, ela tem algumas funções extremamente importantes. Então, essa área verde no entorno do rio, ela não só para a preservação da biodiversidade, né, da fauna e da flora, ela também tem uma função extremamente importante, que é a função de amenizar enchentes. Então, quer dizer, qualquer inundação que ocorrer no rio Itapecerica, num primeiro momento, inunda a área verde, essa área de APP, né, que na legislação a gente chama de área de preservação permanente. Tem uma distância, né? Isso. Qual que é o mínimo? Na legislação, o mínimo, no caso do Itapecerica, seria os 50 metros. Então, a área do Itapecerica, porque o que acontece? A área de preservação permanente, ela depende do tamanho do curso d'água. Então, vai de cursos em córregos de 30 metros e pode ir até a mais de 100 metros, depende da largura do rio. Agora, como que estava, Marcos, ao fazer esse diagnóstico, qual foi a situação deparada lá? Como é que estavam essas margens, essas áreas de preservação na época? Praticamente era pastagem, né? E onde não existia pastagem, já existia uma certa ocupação de botaforas, sabe? O pessoal já estava ocupando essas áreas para poder uma certa especulação imobiliária em cima dessas áreas, porque são áreas, de uma certa forma, nobres, né? Estão dentro da área urbana, em pontos praticamente central. Sim. Com isso, a gente teve uma preocupação também, porque a água do rio Itapecerica, dentro do perímetro urbano, de uma certa forma, ela já estava bem contaminada, né? E está até hoje, que é uma água nem classe 3, ela não é mais. Classe 3? Seria na época. A classe 3 é uma água que ela não é compatível para tratamento, para consumo humano, entendeu? Então, ela está fora dos padrões. Então, abaixo da captação de água da Copasa, a água do rio Itapecerica, até no encontro com Pará, ela seria de classe 3. Sim. Né? Hoje a gente tem uma ideia que ela praticamente é classe 4. Pior ainda. Piorou. E com agravante das empresas, né, que de uma certa forma também contribuía na época para poluir o rio. Hoje, na verdade, existe um certo controle ambiental junto a algumas empresas, no sentido de não estar contribuindo com essa poluição. Mas voltando dentro do assunto mesmo do projeto Nova Margem, o objetivo do projeto em si, a gente sabia de toda essa dificuldade, mas a gente não poderia estar abraçando tudo isso. Então, o que o projeto Nova Margem entendeu no momento é que a gente trabalharia na recuperação das matas. Sim.
Com isso, a gente estaria... Essa é a contribuição dele dentro de um contexto que são bem vários maior, problemas maiores. Sim. né, que não abrange só o município de Divinópolis, em si, toda a bacia do Itapecerica. Né? Divinópolis é o último município onde o Itapecerica passa. Aí, junto, né, com a recuperação da mata, a gente estaria isolando essas áreas para que elas não fossem ocupadas no primeiro momento, né, criando um corredor biológico. E, num segundo momento do projeto Nova Margem, que seria, após essas áreas estar recuperadas, seriam as propostas, né, Fabrício, de ciclovias, calçadões, praças em pontos onde as pessoas pudessem usar como recreação e lazer. E junto, para que a gente pudesse atingir esse objetivo, entraria o pessoal, né, da comunicação e da área de educação ambiental, para trabalhar com a comunidade local. Fazer com que a população entendesse a importância dessa área ali naquele local para eles. Porque dessa forma, a própria comunidade, ela adota essa área. Ela passa a fiscalizar, ela não deixa o pessoal soltar animal, não jogar entulho, não jogar lixo. A queimada tem demais. Tem uns pica-pau aqui também que não pode ver uma árvore deitada que ele já vem serrar e levar madeira. Só tem fogão a lenha na casa dele. A gente sabe que o Rio Itapecerica ele tem problemas muito mais sérios do que apenas as matas ciliares. A questão do esgoto ela é extremamente problemática. E demanda um investimento extremamente alto. Então, não era objetivo, não era pretensão nossa atuar nesse sentido. O objetivo nosso no projeto era o quê? Impedir que essas áreas fossem ocupadas, porque, por lei, a APP não pode ser ocupada, o que daria um espaço para o município, se ele demonstrar interesse em implantar praças, ciclovias, outras obras que vão atender a população como áreas de lazer. A legislação nossa só permite intervenção em APP no caso de utilidade pública e interesse social. Mesmo a prefeitura, para intervir para construir uma praça, ela tem que pedir uma autorização para os órgãos competentes, mostrar um projeto, apresentar aquilo como de utilidade pública para intervir. Se essas áreas estiverem todas ocupadas, quem estiver ocupando essas áreas vai ter problema com inundação. E se a gente pegar, associado a isso, a questão de doenças, porque a água de Itapecerica cai esgoto nela e ela está contaminada, nós estaríamos criando uma situação de saúde pública mesmo, um problema de saúde pública. Então, a ideia, primeiro, era minimizar esses problemas. Tá. Nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vem falando dos resultados, né, o que é possível já apresentar ao longo desse período aí. É rapidinho, não demora não. Até já. Preciso da sua ajuda hoje. Vamos limpar o nosso lote com fogo. Mas isso é perigoso. Ele pode causar muitos prejuízos. Papai sabe o que está fazendo. O incêndio está destruindo a mata ciliar do nosso rio. Para evitar isso, não coloque fogo em lote. Não jogue cigarros na beira da estrada. Você pode evitar um incêndio. Muito bem, estamos de volta na segunda parte do programa de hoje, falando sobre meio ambiente. O assunto é meio ambiente, educação ambiental, conhecendo o projeto Nova Margem, que acontece aqui em Divinópolis já há quase 10 anos, trabalhando com o reflorestamento das margens do rio Itapecerica no perímetro urbano aqui de Divinópolis. Agora, a gente falava de uma série de ações, mas para que essas ações acontecessem é necessário muitos parceiros, né? Muita gente trabalhou e colaborou, e colabora ainda com esse projeto. Quem são essas pessoas? Como é que se deu essas parcerias? Os principais parceiros que nós temos no projeto Nova Margem, até mesmo quem deu origem ao projeto foi a promotoria, tanto a promotoria de Divinópolis quanto a coordenadoria das promotorias do Alto São Francisco, do meio ambiente, né? A FUNED, que fornece a parte técnica do projeto, aí a FUNED na forma dos seus vários institutos, né, que seria o INESP, o ISED, que é a parte de educação ambiental, e o ISAP, que eu sou coordenador do instituto. A ARPA, a Polícia Ambiental, sempre deu um apoio
grande ao projeto. O Corpo Bombeiro também é um parceiro que está sempre presente. A Copasa também é outra parceira que está sempre presente. E a Prefeitura Municipal, principalmente através da Secretaria de Meio Ambiente, mas também a Secretaria de Educação e outras secretarias também participaram sempre estiveram abertas para que a gente fizesse palestras nas escolas, que os meninos pudessem visitar o projeto. Agora, como é que se deu a constituição dessas parcerias? Assim? Como é que essas pessoas entenderam, né, de onde partiu e como é que foi possível agregar tantas pessoas num projeto só? O que há de diferente nesse projeto que conseguiu reunir esse grupo tão importante? Né? Em primeiro lugar, assim, a promotoria pública, igual o Fabrício disse aí, ela atuou mais dentro da questão do problema em si no município, junto com a coordenadoria da bacia, né, do Alto São Francisco, que tem uma preocupação mais global, né, da região em si. Uhum. Então foram as duas promotorias, de uma certa forma, que teve todo esse suporte de estar agregando essas entidades. De uma certa forma, a Polícia Militar do Meio Ambiente está ligado diretamente à promotoria. Sim. Né? O pessoal também dos bombeiros é da mesma forma. A Copasa, de uma certa forma, ela tem um vínculo ao projeto, porque a fonte de renda dela é um produto natural, que é a água. Né? Então, quer dizer, todos têm essa ligação. A própria prefeitura, pelo fato de ter a responsabilidade e o compromisso, e, às vezes, de não estar até fazendo o que era de responsabilidade do próprio município tá fazendo. Sim. Então, quer dizer, todas essas entidades, de uma certa forma, se eu esqueci algumas, né, que não foi dito aí, veio a somar justamente pela assim, a certeza que estava bem amparado junto ao Ministério Público. Entendi. Tá? Agora, é um processo de mobilização, né, Fabrício? Antes, é até interessante falar, se você pegar uma foto do Arquivo Municipal de Divinópolis, lá na JK, naquela descida da JK, você vai ver que não existia nenhuma árvore, quase nenhuma árvore ali naquele calçadão onde todo mundo faz caminhada hoje. Se você pega uma foto hoje, recente, você vai ver que já está quase reconstituído aquele espaço. Uhum. Então, é um projeto importantíssimo. Uhum. Até hoje, para você ter uma ideia, mais de 1.000 alunos visitaram o Rio. Então, eles puderam vivenciar aquilo e saber que onde não tinha árvore, hoje tem. Nós conseguimos implantar uma lei, que é a lei da Semana de Meio Ambiente, onde a cidade é obrigada a fazer uma campanha ou um ciclo de palestras, né, em julho, né, onde se comemora a data o Dia Mundial do Meio Ambiente. Como que a gente conseguiria explicar a real necessidade, a importância da mata ciliar, especialmente no perímetro urbano? Para que tem? O Marcos falou de um corredor biológico, né? O que seria isso? Por que é importante? Por que precisa ter e não tem jeito? Primeiro ponto é a questão da conservação da biodiversidade, que aí tanto faz estar no perímetro urbano ou não. A mata ciliar ela tem uma vegetação muito específica e ela tem algumas características, principalmente dentro na região de Cerrado. Nós estamos aqui numa transição de Cerrado para Mata Atlântica. O Cerrado ele tem um período seco muito definido. Então, onde que os animais do Cerrado eles vão procurar refúgio na época de seca? Onde tem água. São aí que tem a importância das veredas, das matas ciliares, porque eles vão para ali, porque ali tem água, tem alimento, nesse período de seca. Então, a preservação da biodiversidade, ela talvez seja o ponto principal que nós temos para a conservação das APPs, áreas de preservação permanente. Melhora, dá uma sombra, dá um ar mais puro, entendeu? A gente senta, agradece, né, a sombra, né, que a gente sempre tem assim perto de casa, né? Assim, se você desmatar, suponha, porque sol infernal é ruim demais, né? Aí você está acabando, como se diz, as matas, né? Hoje, nós temos uma estimativa que o planeta está perdendo, estão sendo extintas espécies numa velocidade muito maior do que ele comportaria.
Então, a extinção de espécies é uma coisa natural. Então, durante a evolução do planeta, novas espécies estão surgindo, espécies estão sendo extintas. Nós chegamos num nível de extinção que nunca ocorreu antes. A velocidade com que elas estão sendo extintas. Aí alguém vai falar, mas que importância tem uma arvinha, um bichinho? É porque tudo está interligado na natureza. Isso que é o que é interessante. Então, às vezes, a ausência de uma determinada abelha específica, ela vai impedir que uma determinada planta ocorra a polinização de determinada planta, que vai extinguir ela, que ela serve de alimento para outro animal. Então, é uma cadeia. Então, a extinção de... Dominó. Isso. O dominó seria talvez uma imagem interessante. Cai um, vai cair nos outros, um atrás do outro. Então, por isso que a preservação, a permanência do homem no planeta, ela depende da diversidade de espécies. Porque a gente chama de serviços ambientais. Então, cada espécie ela presta um tipo de serviço diferente. Então, a gente começou a falar de polinização. Então, a produção agrícola nossa, a alimentação da espécie humana, muita das plantas que nós usamos como alimento, a produção delas depende da polinização. Então, aí a polinização depende de determinados insetos e assim por diante. Pragas agrícolas, elas se tornam pragas porque não tem predadores. Então, a extinção dos predadores leva a que determinadas espécies se tornem pragas. Então, uma coisa está interligada. E os serviços ambientais a gente às vezes não quantifica eles, não dá importância para eles, mas o ar que nós respiramos, ele tem um custo para ser produzido, então tem que ter áreas verdes para produzir o ar puro. A água de qualidade, ele tem um custo. Então, a gente não valoriza esse tipo de serviço ambiental, e eles são extremamente importantes. E se a gente for um pouco mais prático, que geralmente a gente dá valor ao que dói no nosso bolso. Então, então o que seria para nós, dentro da área urbana, as principais importâncias da mata ciliar? Primeiro delas é a amenização de enchentes, que é um problema sério que nós temos. Então, é um lugar para que a água vá quando ocorre a cheia, na época de chuva. Outra função, nós precisamos de áreas verdes dentro do município. Então, a mata ciliar, as APPs, elas seriam espaços de lazer extremamente interessantes para a população. Aí, para isso, nós temos que discutir um pouco melhor o que a população quer dessas áreas verdes. Vai ter lugares que para nós é interessante, realmente a mata nativa, a mata preservada, fechada, sem condição de entrar, com animais, com pássaros, que você possa ter talvez calçadões no entorno dela para fazer caminhadas. Mas vai ter lugar que a demanda de área verde é maior. Então, um bosque urbano seja mais interessante. O que é a diferença de uma mata para um bosque? A mata, para nós aqui na região tropical, é um local de vegetação fechada, com arbustos, com árvores, difícil trânsito ali dentro. O bosque não, o bosque é uma área de lazer. É o quê? São árvores mais espaçadas, com grama embaixo, lugar para o pessoal ir passear, fazer piquenique. Bom, nós vamos fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais dos resultados, né? E o que está se pensando para frente aí no projeto. É rapidinho, não demora não. Muito bem, estamos de volta na terceira parte do programa de hoje, conhecendo um pouco mais sobre o Nova Margem, Vida Nova ao Rio Itapecerica, um projeto que se propõe a revitalizar as margens, né, a mata ciliar aqui do Rio Itapecerica, no perímetro de Divinópolis. Eu queria conhecer então um pouco dos resultados, né, ao longo desse período, quase 10 anos de projeto, o que a gente pode apresentar aí em termos de resultados? Bom, o resultado em quantitativo de mudas, de 2003 até hoje, nós, até recentemente, porque esse ano nós já fizemos um plantio. Então, seria 17.800 mudas anteriores,
com mais 4.500 mudas que foram plantadas agora, no final de janeiro, no início de fevereiro agora. E a gente tem outros resultados que a gente pode colocar como ganho, que foi a questão da criação do parque linear do Danilo Passo. Então, era uma área que era muito utilizada de uma forma irregular, para lixo, entulho. Então, a gente conseguiu, junto com a promotoria e junto à prefeitura, que essa área se tornasse um parque, através de decreto e lei. Então, o que falta agora é continuar em relação à infraestrutura para esse parque. Inclusive, a gente já iniciou, junto com a parceria com a prefeitura, um calçadão naquele local, que pega na Avenida Antônio Neto, na divisa do bairro Danilo Passo com o Vila Romana, e vai até ao centro de treinamento dos bombeiros, que é na Rua Maria da Paz. Então, quer dizer, é uma área muito grande, que vai ser de grande importância para aquela comunidade local, a partir do momento que haja, entendeu, projeto e investimento para que dê uma estrutura para aquele local. Quanto, mais ou menos, assim, o percurso aqui, o perímetro que o rio corta Divinópolis, quantos quilômetros dá? São 18 quilômetros. 18 quilômetros. O projeto Nova Margem, a gente pode considerar que nós já fizemos 7 quilômetros. São 18 quilômetros, assim, dentro da proposta do projeto, seria 36 quilômetros, né, porque seriam as duas margens, né? Ah, sim. Né? Então, a gente está trabalhando dos dois lados do rio, porém, nós atingimos uma faixa de 7 quilômetros. Até então, há muito o que fazer. Há muito o que fazer. O projeto ele sobrevive de recursos vindos de autos de infrações, de passivos ambientais, vindo do Ministério Público. Então, foi um período que nós tivemos sem recursos, então tivemos que praticamente parar o projeto. Trabalhamos, sim, em cima da manutenção, porque é uma coisa séria que a gente tem que estar fazendo, porque existe... É só plantar e deixar lá. Né? Tem que cuidar, durante, no mínimo, de 3 a 4 anos. Porque a gente enfrenta queimada no período de inverno, no período de chuva a gente trabalha com adubação, né, e acompanha todo esse processo. Eles me chamaram lá, né? Depois que ia plantar. Aí, pode plantar, não tem problema não. Ué. Aí tinha o capim ali, ficou, depois eu veio plantar no capim também. Esse plantou, cuidou, que cuida. Eu cheguei até colocando um matinho bonito, né? Agora, o que está sendo planejado, Fabrício, pensado para daqui adiante? Né? Quais são as novas propostas? A ideia é que esse ano a gente já comece o ano agora fazendo o levantamento das áreas que vão ser plantadas, a questão de recursos que nós vamos ter disponíveis, para que no começo das chuvas, a questão da divulgação, da educação ambiental, que ela é extremamente importante, porque a gente tem que apresentar o projeto, mostrar a importância do projeto, principalmente para as populações que estão próximas das áreas que vão ser recuperadas. Para que no começo das chuvas do ano, né, quer dizer, nós estamos terminando um ano agrícola, no próximo ano agrícola, que é depois de junho, nas próximas chuvas a gente comece já os plantios. Sim. Só uma curiosidade, talvez, para a gente encerrar, as espécies, né, que são plantadas, como é que são escolhidas? Porque não pode ser, né, qualquer espécie. Como é que se escolhe? Quais são as que estão sendo plantadas aí que as pessoas... O ideal é que a gente conseguisse manter a biodiversidade da mata ciliar. Só que isso para nós é impossível. Por um motivo muito simples. Originalmente? Né? Originalmente. A diversidade de espécies é extremamente alta. Então, o que acontece? A gente não consegue mudas de todas as espécies que tem. Então, nós priorizamos árvores nativas que são adaptadas ao tipo de solo no qual vai ser plantado. Porque a gente tem que ter em mente o seguinte, nós estamos dando um start, o início da recuperação. A recuperação não é um processo simples que em 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, a gente consiga restaurar a vegetação ao que era anteriormente. Então, a ideia é o quê? Dar o start inicial, na hora que essa vegetação, nós estamos usando lá
Varia um pouco da disponibilidade de muda, mas nós tentamos pegar o máximo possível de espécies diferentes. Então, essa vegetação, priorizamos espécies que são frutíferas, né, para atrair pássaros, né, animais, mamíferos, morcegos. A gente tem, os morcegos são importantes polinizadores, importantes dispersores de sementes, que a gente não dá a devida importância para eles. Qual que é o objetivo? Tendo essa vegetação, tendo abrigo para eles, eles vão começar a trazer, junto com eles, sementes de outros locais. Então, por exemplo, nós replantamos uma área agora que ela está do lado da Mata do Noé. Então, nós estamos recuperando agora uma área que está do lado da Mata do Noé. Então, a ideia nossa é o quê? Criar uma condição de abrigo para os animais de cá, porque com o tempo, quer dizer, igual eu estou falando, não é um processo lento, não é um processo rápido, é um processo lento. Então, os animais vão da Mata do Noé, migrar para cá, um pássaro traz com ele sementes, eles defecam no local ali, vem sementes junto, e vai aumentando a biodiversidade com o tempo. Vai criar a condição de que a própria natureza consiga... Retorne a biodiversidade. Não é pretensão nossa já começar a mata na forma, na estrutura dela, na final dela. Sim. Em relação às espécies, né, nós estamos trabalhando ultimamente, desde o início do projeto, nós já introduzimos mais ou menos umas 150 espécies. Dessas tem algumas nobres, né? Igual é o jequitibá branco, o jequitibá rosa, peroba rosa, o jatobá da mata, né, da folha miúda. Tem algumas espécies de fruta, como o jamelão, que adaptou muito bem na margem do rio, a amora. Estamos plantando nos pontos mais altos, onde o alagamento é mínimo, a gente está plantando algumas espécies de fruta, como manga, ameixa, graviola. Então, quer dizer, existe uma espécie bem variada, principalmente de frutas. E de onde que vêm essas mudas, Marco? São mudas que, atualmente, né, a gente compra. Algumas vêm do IEF, né, do Instituto Estadual de Floresta, e outras a gente compra de uma empresa que adquire em São Paulo. Então, vem de viveiros do estado de São Paulo. Sim. A ideia para esse ano é que a gente ampliar o número de fornecedores para ampliar a origem das espécies. Não só o número de espécies, mas também dentro da própria espécie, árvores de locais diferentes para aumentar a biodiversidade dentro da espécie, não só intra-espécie, mas dentro da espécie também. Entendi. Porque quando você compra de um viveiro só, o que acontece? Normalmente ele tem uma matriz ou duas matrizes, então nós podemos introduzir, por exemplo, 500 árvores da mesma espécie. Só que quando você pega geneticamente aquelas árvores, elas tiveram uma mãe só. Então elas são geneticamente... Massivas de problema. Então a ideia é ampliar o máximo possível os fornecedores de muda, para que a gente amplie também a base genética das espécies que são utilizadas. Interessante. Bom, então quero agradecer a presença de vocês, desejar que o projeto continue aí por muito mais tempo e que muito mais mudas sejam plantadas e que essa relação consiga ser, a relação das pessoas com o espaço seja melhorada, não é isso? Então, eu convido você a entrar em contato com o programa, o nosso e-mail é questões@funed.edu.br, além de poder nos acompanhar aí no Twitter e no Facebook também. Envie suas sugestões, enfim, amplie essa discussão, vamos conversar melhor sobre essas questões todas. Semana que vem a gente está de volta, uma boa semana e até lá. Tchau.